Tucumã era um lote de terra, um perímetro tupinambá. Tucundumba não era perífera, a casa da cobra real. Mairi era dia após dia, e à noite dormia nas águas, num caroço de um Tucumã sobre as asas da cobra real. Vocês lembram que em 2026 Belém fez 400 anos? Pois é, naquele momento, a prefeitura e a grande mídia fizeram uma comemoração exaltando a Belém europeia, como se Belém tivesse sido constituída só por europeus, portugueses e franceses. A partir desse acontecimento aqui no Jeddah, nós passamos a desenvolver pesquisas que visibilizassem exatamente a pluralidade étnica. Não dá para negar, aqui na nossa cidade, a presença indígena e a presença africana muito forte nos nossos corpos. Embora a história tenha tentado silenciar, cada vez mais essa presença indígena e essa presença africana, elas estão ganhando espaço na mídia, nas universidades, nas igrejas, em diversas instituições. Então, gente, nesse documentário, a gente faz um convite a pensar essa presença indígena, essa presença africana na cidade de Belém, mais especificamente no bairro da Terra Firme. E a gente vive esse momento, que é um momento especial, que é um momento de revirar a história da cidade, de procurar ver essa pluralidade étnica da cidade. E claro, né? Isso não é só para Belém. Não dá para pensar no mundo contemporâneo que existam cidades que tenham uma única composição étnica. Isso é um discurso que precisa ser revisto. E esse documentário se propõe a isso a partir da experiência de sujeitas e sujeitos da Terra Firme. O projeto Etnicidades, ele foi pensado para falar justamente dessa questão da territorialidade, né, da ancestralidade. O primeiro passo foi falar, resgatar a memória de Maíra, né, que foi o líder indígena, e posteriormente falar da terra de Mairi, né, esse espaço todinho aqui que envolve, né, também aqui o bairro que a gente está, o bairro da Terra Firme, e tentar trazer para as crianças daqui dessa comunidade, né, um pouco desse conhecimento, né, do significado de tudo que a gente constrói aqui, de tudo que a gente encontra, que nada veio do nada, né? Então isso já é um resgate da ancestralidade. Nós canto a Maíra, nós cantos a Confim. Herdeira do sangue das terras do Mairi. Roubaram nossa história e língua tupi. Deturparam as palavras, fingiram a amizade mesmo assim. Resiste em nós, reverbera em mim. Resíduos que juntos remontam o passado. Séculos de existência ancestral e lembrada. Pedaço a pedaço, tudo faz sentido. Mesmo que vem distante, vestígio. Brota ainda em nosso solo sagrado. A esperança de manter vivas as nossas tradições. Das matas vem curar, aprendida sagrada lição. Primeiro eu vejo uma ancestralidade muito forte no sentido de que é presente, mas vejo também uma ancestralidade muito ferida no sentido de que é muito atacada. Atacada em diferentes aspectos, não só no aspecto geográfico da gente sofrer invasão, danos, destruição, mas num aspecto histórico, mnemônico, no que diz respeito mesmo à criminalização, a uma estruturação de exclusão, de silenciamento, de visibilizar quem somos, né? Agora sim, a gente não cresce na terra firme já tendo essa visão da questão afro-indígena. A gente não cresce sabendo que a gente tem esses ancestrais, a gente não cresce sabendo disso.
O que a gente cresce? A gente cresce vendo a televisão, a gente cresce vendo o que dizem pra gente, né? E o que dizem pra gente não é que ser afro-indígena, ser descendente de afro-indígena é algo bom. A gente não cresceu ouvindo que isso era algo bom. A gente cresceu vendo o padrão, né? Etnocentrado europeu. Etnicidades é com C maiúsculo mesmo, tá? É de propósito esse C aí. É porque esse C é para pensar cidades. E o étnico para pensar que uma cidade não pode ser feita só por europeus. É a presença negra, a presença indígena, sobretudo em Belém. Metros e milímetros de duas cidades, de um apartheid paradoxal. Mestres e doutoras, pobres e bacanas, esbarram seus destinos na calamidade. Livros e grafites, poeira e concreto, esgoto descobertos na mesma cidade perimetral. Meu povo dança, meu povo canta, meu povo encanta. Por onde passa essa alegria esbanja? Meu povo alegre, meu povo me ergue. Meu povo, somente meu. Meu povo é essa gente que, com licença de Sofia, me lembra reis e me faz renascer o gosto. É essa gente que sempre leva alegria em seu rosto. No mais, o meu povo é isso. Mas não é só isso. O meu povo é isso e muito mais. Quando começou a ocupação, que até hoje existe lá um comércio chamado Luar de Paquetá, que foi o primeiro comércio da terra firme e existe até hoje, bem em frente à Igreja Católica, era a única área que era de fato terra firme, porque se você observar, tudo é várzea, né? Já foi aterrado, mas aquilo tudo era uma imensa várzea, onde você mora. Então, como a ocupação começou ali, o cara dizia, eu moro na terra firme, porque era a parte que de fato era terra firme, que saiu dali era alagado. Só que ela foi, a necessidade de ocupar, né? Ela foi ocupando e hoje ocupa as várzeas todas. Então, a terra firme quando começou, ela começou na área que é da Praça da Terra Firme, direção à perimetral, que é a área de terra firme, mas da Praça da Terra Firme em direção ao UFPA, aquilo tudo é várzea. Então, por isso que o nome é terra firme. No governo mudaram para Montese, que até hoje a comunidade não aceita e rejeita de uma maneira, porque ninguém foi consultado, ninguém gosta desse nome, ninguém aceita esse nome, todo mundo continua. Eu moro na terra firme. Eu sou do bairro Terra Firme e a minha mãe, né, meus avós eram quilombolas, eu também sou quilombola. Grande parte da minha família, ela migra na década de 50 ainda para o bairro Terra Firme e a maioria vai se localizar numa rua, uma parte de uma rua chamada 24 de dezembro. É a rua do bairro Terra Firme onde tem a maior concentração de negros junto com a rua Santa Helena. Então a minha origem é em Anhangapi, a minha família também é em Anhangapi e Castanhal. E aí a gente constrói toda uma atividade social de relação de parentesco, de se encontrar, principalmente nos finais de semana, das festas religiosas que aconteciam no Quilombo, que é Pitimandeua. A gente está sempre deslocando para lá. E os meus tios, eles foram pioneiros no bairro e ajudaram a construir o bairro. Inclusive, ajudaram também a construir a principal rua hoje, que é a Avenida São Domingos. Tanto prova que na Terra Firme nós temos a Rua dos Pretos, né? É uma rua que foi ocupada por pessoas de origem do Maranhão, que eram dessa descendência e que fizeram questão de se manter fiel à história deles, à realidade deles, e juntamente com o movimento cultural do Boi Marronzinho, que esse ano completa 30 anos, a gente conseguiu manter vivo e assim, agregar valores a essa discussão, não ser uma discussão vazia. O que eu sei a respeito da Avenida dos Pretos, assim, né? Que essa daqui é uma área que é residida por bastantes negros da região de Brunducner, que são essas cidades de Pinheiro, Santa Helena, Central, Mirinzal, Ururupu, Serrano, Bacuri, até a Picoçu. Essa daí é considerada a região da Baixada Maranhense. E aqui, esse local aqui é residido por muita gente dessa região. Bem, para mim a Terra Firme tem uma história, é o meu quilombo, porque eu defino a Terra Firme como quilombo urbano hoje, porque é impossível nós falarmos da história da Terra Firme sem nós falarmos da história da migração
de quilombolas do Nordeste Paraense, do Marajó, do Baixo Tocantins e dos quilombolas que migraram também da região do Maranhão, principalmente da região do Curupu, que trouxeram para cá o reggae, trouxeram a capoeira, trouxeram a umbanda, trouxeram o candomblé, como os quilombolas trouxeram as festas religiosas e mantiveram historicamente a relação com seus quilombos. Então, para mim, é um quilombo urbano que conta a história de um povo que resiste, né, durante muito tempo dentro da cidade, na periferia, mas que precisa hoje de um olhar muito mais cuidadoso, porque nós não podemos, então, imaginar que tudo é maravilha na terra firme. Assim como qualquer outro bairro periférico de Belém, nós temos problemas de desigualdade, de pobreza, de exclusão social, de violência, né, de precarização, e que, portanto, o poder público, o Estado, as instituições governamentais precisam, então, pegar toda essa história potente e rica que nós estamos contando e transformar isso em projetos de cidadania e projetos de esperança. O que a terra firme é para mim é vida. E assim, trazendo todas as propriedades e todas as condições que fazem a vida ser vida. Se tu parares para pensar, a vida não é só felicidade, ela também é tristeza, ela não é só facilidade, ela também é dificuldade, e ela não é somente o lado bom, ela também tem um lado ruim. Então assim, a terra firme, ela traz todos esses extremos, mas com uma intensidade absurda. Mas para mim, predominantemente, a terra firme é cores, sons, gostos, sabores, memórias, narrativas, sabe? Possibilidades. Eu quero dizer. Sim, eu quero dizer. Eu, professora Helena, moro na terra firme há 40 anos. Tenho orgulho desse bairro, né? E foi aonde eu pude me formar, aonde eu pude formar crianças, formar jovens e adultos, né? E eu tenho muito orgulho do bairro porque é onde eu me sinto bem, eu me sinto realizada aqui na Terra Firme. Porque tudo que você procura, você acha aqui na Terra Firme, do bom e do melhor. Então, ser moradora da Terra Firme, ela envolve uma série de sentimentos, né? O primeiro sentimento é de pertencimento, né? O pertencimento de um espaço que é constantemente construído por nós, né? Por nossas mãos, e a maioria dessas mãos são mãos negras, né? Afro-indígenas, na verdade. A gente pode perceber no entorno aqui da Terra Firme o quanto da nossa ancestralidade ainda resiste, né? Porque a palavra é resistência, em meio a asfalto, em meio a ausências, né, do poder público, é construir a nossa cultura, é construir o nosso modo de vida, é resistir, né, principalmente pelo resistir pelo direito de permanecer habitando esse espaço. Bem, o bairro Terra Firme é um bairro que ele tem uma origem relacionada ao movimento social. A gente tem que destacar isso. Então, o movimento de luta pelo direito à cidade, direito à moradia, constrói esse bairro, e nós sabemos que grande parte da população que sofre com déficit habitacional são pessoas negras e pessoas de origem indígena, que é um grupo populacional bem característico da cidade de Belém. Noite do fundo do Tucunduba, do caroço de Utucumã, do Tucunduba, do caroço de Utucumã. Acho que ao começar a falar de Tucunduba, é preciso a gente ir no que a gente chama de origem da palavra, né? E alguns dicionários trazem pra gente como origem a palavra Tucunduba como vinda do Tucumã, vindo dessa relação que tem desse fruto que é amazônico, né? Então, em outras situações, em outras narrativas, em outros momentos, a gente vai encontrar essa referência também. Como, por exemplo, na narrativa sobre a origem da noite, em que alguns autores, como o Couto de Magalhães, traz no seu livro, falando sobre essa história da origem da noite. Para as sociedades indígenas, a noite estava escondida num caroço de Tucumã e, em um ato de desobediência, 3 indígenas abrem o caroço e aí soltam a noite, né, como se diz. Em outro momento, na obra do romancista Dalcídio Jurandir, é possível a gente encontrar o Tucumã como sendo um personagem da sua obra. Então, nós observamos que são narrativas entrelaçadas que trazem a nós Mairi, que é o território que habitamos hoje, conhecido como Belém. Belém, que a gente sabe que esse território já era ocupado, antes de ser Belém era Mairi. Então, os Tupinambá que viviam aqui, eles viviam em harmonia com os rios. Os
Os Tupinambá não precisavam aterrar os rios. Quando os colonizadores chegam, e eles chegam pelos rios, a principal estratégia de aumentando o território de Belém é aterrando o Mairi, porque vai aterrando os rios. Então, o primeiro rio que é aterrado é o Rio Piri, que ele dividia a Cidade Velha de Campinas. É um tipo de crescimento baseado na destruição da natureza. Então, desde o início foi assim. E o Tucunduba é um rio que está presente nessa geografia de Belém quase desde o início. Durante muito tempo, por exemplo, se dizia que Belém ia até o Marco. E o Marco era ali, sempre se fala daquela feira ali da Bandeira Branca, ali na Doutor Freitas. Mas, na verdade, a limitação da cidade não era pelo Almirante Barroso ou pelas rodovias. Quem dava o limite era o Tucunduba. Então, Belém ficava entre a Baía do Guajará, o Rio Guamá e o Tucunduba. O Tucunduba era uma fronteira de Belém. E o Tucunduba é a grande resistência, porque tudo foi aterrado. O Canal da Doca foi aterrado, o Arsenal foi aterrado. Belém tinha vários rios e igarapés. O único rio que não foi, pelo menos totalmente aterrado, é o Tucunduba. O rio Tucunduba, ele é um delimitador geográfico entre o bairro Terra Firme e o bairro do Guamá. Popularmente é assim que as pessoas enxergam, mas também ele acaba sendo um elemento natural de reprodução cultural histórica dos moradores, porque no entorno do Tucunduba as crianças iam para brincar de bola, para ficar treinando capoeira, e até mesmo durante o inverno e a cheia, as pessoas tomavam banho no rio Tucunduba, como até hoje fazem ainda, de atravessar de um lado para o outro. O projeto de extensão da UFPA, Práticas Vivenciais para o Reconhecimento de Bacias Hidrográficas Urbanas, realizado em parceria com a ONG Ame o Tucunduba, atualmente chamada Mandi, aponta 5 bairros que compõem a bacia hidrográfica do Tucunduba: Marco, Canudos, Terra Firme, Guamá e Universitário, alcançando um total de 10 km². Uma das nascentes está preservada, localizada em uma residência no bairro do Marco, e a foz está na Universidade Federal do Pará, limite entre os bairros da Terra Firme e Guamá. Grande parte da população ainda não reconhece a importância do rio Tucunduba. Da nascente até a foz, o Tucunduba se fragmenta de diversas maneiras, mudando de coloração em alguns trechos devido às intervenções humanas. Em outros, os canais e moradias roubam a caracterização de um rio tão importante. Porém, para muitos moradores, a relação com o Tucunduba é carregada de muito afeto e valorização. Eu sou morador da Terra Firme há 55 anos. Eu vi aquilo ali com águas correntes, com águas ainda barrentas, porque é a natureza do rio, mas águas saudáveis. O primeiro grande algoz do Tucunduba foi aquele curtume Santo Antônio. Começou a despejar nele resíduo de curtição de couro e eu comecei ali a ver o rio morrer. Assim, o nosso referencial e a nossa luta, nossas músicas, nossas cantorias e uma busca de um Tucunduba navegável, saudável, revitalizado, né? Nós temos uma letra que diz assim mesmo: marronzinho, meu bem-querer, terra firme, o meu guarnecer. Tucunduba vai desaguar no encanto do teu olhar. O Tucunduba, para o movimento, ele é assim a pedra riquíssima da jazida. É a coisa mais importante que nós temos, é nossa referência, é o nosso orgulho. A gente visualiza um Tucunduba totalmente diferente do jeito que ele está hoje, mas a gente tem que sonhar, né? Porque se a gente parar de sonhar, a gente não tem o que fazer nessa vida. Vai ter um período que, então, o entorno do Tucunduba passa a ser ocupado popularmente. Então, começa então a ter um crescimento urbano no entorno do Tucunduba. Então, toda a área do entorno ela acaba sendo uma área também de referência para a moradia. Então, para além de uma relação cultural e simbólica, passa a ter também uma relação da condição de existência de pessoas que passaram a enxergar a possibilidade de moradia nesse entorno. E aí nós começamos a ter problemas a partir daí. Por quê? Porque com a ausência do tratamento de água potável, saneamento básico e infraestrutura urbana, a gente acaba percebendo então que o rio ele passa por um processo intenso de problemas ambientais, inclusive ele é transformado em esgoto a céu aberto. Então, quando a gente pensa no bairro da Terra Firme, geograficamente falando,
é um bairro banhado pelo rio Tucunduba. E se nós formos pensar acerca de estamos à margem, estamos à beira, estamos de frente para o rio, nós somos ribeirinhas. Mas nós somos ribeirinhas urbanas, porque também nós pisamos no asfalto. Só que as nossas relações ancestrais com esse rio, elas não pararam nunca. Elas ainda são aquelas relações ligadas aos nossos antepassados. Se tu hoje, agora, se tu fores no final da tarde ali na orla do Tucunduba, tu vais ver os barquinhos passando, trazendo as pessoas, transportando histórias. Então aquele rio, ele também é um rio que passa narrativas. E essas narrativas, elas são significativas pra gente. Mas devido a um olhar estrangeiro e também uma divulgação nas mídias de massa, nos veículos de comunicação de massa, esse olhar estrangeiro é pregado como aquele violão fala. Então ali, na orla do Tucunduba, nós temos ribeirinhos que trazem histórias, que transmitem narrativas, que são poéticas, não romantizando pobreza, mas que são atreladas às nossas ancestralidades, que é a força da nossa essência que faz a gente sobreviver. E isso precisa ser respeitado, porque embora haja um plano estruturado para nos matar, a gente decide viver e além de viver, a gente sonha e é feliz. E eu diria para vocês, como estudiosa de culturas indígenas, né? É nas periferias que Mairi mais sobrevive, mais resiste, mais se impõe. Ainda que muitas vezes as pessoas nem tenham a consciência de que elas estão reproduzindo essas práticas culturais. E o Tucunduba, só para fechar, o Tucunduba é essa grande resistência. A grande resistência hídrica de Mairi é o Tucunduba. Ônibus cheios, carros de luxo, quem vai quem vira lixo, quem vai em cana, um bairro verde, outro em chamas, delírio livre, periferias tão desumanas, nas palafitas a voz reclama, no gabinete mais uma vez o lucro ganha na perimetral. A universidade, a sua natureza, ela é classista e elitista. Esse é o primeiro ponto importante de destacar. Então, naturalmente, já se cria um muro que é físico e um muro que é simbólico. E isso, historicamente, sempre foi a dificuldade encontrada para que, então, a universidade pudesse integrar os bairros periféricos do seu entorno. E no caso do bairro Terra Firme e do bairro do Guamá, que são os dois bairros que estão aqui próximo ao UFPA, existe toda uma relação de estigma que foi produzida historicamente e que a universidade incorpora isso. O que nós precisamos hoje é potencializar as atividades de extensão, mas precisamos também de garantir segurança para que elas sejam desenvolvidas com segurança nesses bairros. Mas eu diria que isso tende a diminuir se nós continuarmos ainda incentivando os jovens dos bairros periféricos a entrarem enquanto estudantes de graduação e estudantes de pós-graduação na universidade. Mas é preciso também não só isso, é preciso orientar essa juventude que está na universidade para que ela dê um retorno significativo para o seu bairro. Então, as universidades federais, elas são um projeto de país. E nesse projeto de país, que começa a se construir no século XX, a periferia, as pessoas pobres, não têm direito à universidade. Elas estão de fora da universidade. Quando eu entrei aqui na UFPA, em 1985, a universidade era absolutamente elitista. Absolutamente. Antes das cotas, as pessoas pobres não entravam na universidade. E a universidade, por sua vez, também não tinha compromisso com as periferias. Ainda hoje a gente sente uma dificuldade. Quando a gente olha uma das primeiras plantas da cidade de Belém, na década de 60, a gente vai ver que existe um projeto de país que Belém está envolvida, que a UFPA está envolvida, em que a cidade universitária é alguma coisa sagrada que tem uma fronteira simbólica e uma fronteira geográfica. Isso mudou. Eu acho que nós vivemos tempos diferentes, porque hoje, quando sai o listão agora já não é mais nem vestibular, né? Quando sai o listão, tem comemoração na Terra Firme, tem comemoração no Guamá. Então a gente sente que a universidade hoje está muito mais integrada às periferias, mas ainda falta muita coisa. A gente está, eu diria, no começo do caminho. Esse nosso projeto com a Terra Firme, ele vai mostrar as singularidades da Terra Firme. Faz parte disso
uma construção de palafitas, que são essas casinhas construídas em cima dos rios. A gente pode pensar essas palafitas a partir de diferentes heranças. Mas ano passado, quando eu conheci Iquitos, que é uma cidade que fica na Amazônia peruana, eu fiquei muito impressionada, porque lá em Iquitos também a gente vai encontrar a mesma formação. É a mesma formação da terra firme. A gente vai encontrar uma espécie de periferia internacional na Panamazônia. Então, a gente vai falar das palafitas da terra firme, das palafitas de Iquitos, mas no Rio de Janeiro é favela. Então, a nossa periferia na Panamazônia, em todos esses países que formam a Amazônia, elas guardam uma intimidade muito grande com os povos indígenas. Então, a periferia de Belém está muito mais próxima da periferia de uma cidade do Peru do que uma periferia de Fortaleza, por exemplo, ou da periferia de São Paulo, ou da periferia do Rio de Janeiro, dos morros e tudo. Então, assim, não é um fenômeno isolado. Ainda é até curioso, porque a colonização apagou muita coisa. E você vai lá na periferia e você vai ver uma relação com o rio, uma relação que está presente tanto aqui quanto no Peru, tanto no Brasil quanto no Peru. O que nos faz sempre reforçar a ideia de uma Panamazônia, né? De como que a presença indígena é muito forte na Panamazônia, muito mais presente nas cidades da Panamazônia do que da parte sul da América do Sul. E projetos como esse nos ajudam a conhecer mais as periferias. E conhecer mais as periferias significa nos conhecer melhor. Porque uma cidade não é feita só de áreas nobres. Para você conhecer Belém, você tem que conhecer as periferias. Inclusive, as periferias formam a maior parte da cidade. Porque aí agora eu vou falar de terra firme, mas vai tocar em todas as periferias do Brasil. O que é uma periferia? É o que resta do centro. É o que não presta. É o não lugar. Então, quem é que vive nas periferias? São os pretos, são as pretas. São essas pessoas que não têm ainda uma representatividade nesse espaço de poder, que ainda não tem uma representatividade nas discussões e nos debates políticos que são muito importantes. Não porque não querem ou não têm capacidade, mas porque existe uma estrutura para excluir mesmo. Como é um bairro que ele surge em meio a esses conflitos pela moradia, ele acaba sofrendo todo o estigma. Primeiro porque ocorre um abandono histórico por parte do poder público. Então o bairro ele é ocupado a partir de áreas alagadas. Metade do bairro Terra Firme surge de lixão, né, que foi aterrado com lixão para substituir as antigas palafitas, e outra parte, então, que era a parte mais alta, que é a parte inicial do bairro. Então tem uma questão que envolve a precarização da habitação, saneamento básico, infraestrutura urbana, que acompanhou durante muito tempo esse bairro. E isso, claro, que acabou mergulhando grande parte da população numa situação de vulnerabilidade social. E a vulnerabilidade leva à desigualdade, à pobreza, à exclusão e à violência. Isso foi sendo construído. Então, durante muito tempo, o bairro ele acabou apresentando a bandeira de um bairro violento, de um bairro perigoso, que a mídia construiu, que os jornais construíram e que a sociedade ela reproduziu em função de que é um bairro que habita em sua maioria a população negra e que tem um racismo instituído aí e que reforça essa ideia. Hoje eu posso dizer que a Terra Firme é minha casa, mas por muito tempo, acho que há uns 4 anos atrás, eu tinha muita vergonha de dizer que eu morava na Terra Firme, por causa desse estereótipo que as pessoas têm, né? Eu não saía sozinha porque, sei lá, se eu saísse sozinha até de dia, pra mim, eu ia ser roubada, eu ia morrer, por causa do que o pessoal fala do bairro. O pessoal do bairro mesmo fala do bairro. Quando eu penso em Terra Firme, quando eu coloco numa balança, o aspecto positivo é muito maior do que qualquer outro, até porque os aspectos negativos da Terra Firme vêm de fora para dentro. Dentro está o lado bom, que é aquela coisa pequena do dia a dia, de você acordar cedo, de você levar o menino para a creche, atravessar a cidade, para fazer todo o centro funcionar, né? As periferias, elas fazem isso, elas fazem o centro funcionar. E a periferia, a Terra Firme, ela é isso. Quando tu acordas bem cedo de manhã, tu começas a ouvir os sons, tu começas a ouvir os barulhos, os movimentos, o pulsar. Por isso que ela é vida. Porque a gente consegue sentir a vibração de um povo que luta, porque tá vivo e quer ser feliz.
do caroço de um tucumã. Amazônia, periferia da periferia, parâmetro de exclusão moral, perinho da cidade, universidade de luta social, parida na perimetral, 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 parâmetro de Amazônia, periferia da periferia, parâmetro de exclusão moral, perinho da cidade, universidade de luta social, parida na periferia.